a Deus. Glória a Deus. Que culto precioso, que noite bendita. Grita aí aonde você está. Ainda bem que eu vim. Não é, rapaz? Perdeu um negócio desse aqui. Você acha que isso aqui é todo dia, toda hora? Né, não? São oportunidades, né? Que o Senhor nos concede. É um privilégio poder estar aqui nessa noite. Eu tenho dito isso onde eu tenho passado, que um dos maiores privilégios de nós estarmos aqui é poder estarmos aonde Deus está. Eu sempre digo isso, Deus ele está em toda parte porque ele é onipresente. Não há lugar que uma pessoa possa se esconder de Deus, ou algum lugar aonde alguém diz Deus não entra. De vez em quando a gente tem esse costume, né, um jeito de fala. Mas na verdade, se teologicamente a gente fosse explicar essa maneira de justificar o Deus não entra, Deus não vai aqui, Deus não vai ali, na verdade a gente está querendo dizer sobre lugares onde Deus não manifesta a sua presença. São coisas diferentes. Apesar de Deus estar em toda parte, existem lugares onde mesmo estando ele não manifesta a sua presença. Mas esse lugar que nós estamos é um lugar onde Deus faz questão de manifestar a sua presença. E existem lugares, eu estava pensando isso aqui, pastor Jason, existem lugares que Deus realmente escolhe para manifestar a sua presença, porque são lugares que obedecem os critérios que agradam a Deus. Não é muito diferente da parte de Deus o que acontece conosco também, sobre não irmos a lugares onde, por mais que tenhamos a liberdade de estar, não nos sentimos à vontade ali. Então fazemos uso do nosso direito e liberdade de não ir. E mesmo tendo porta aberta, mesmo tendo convite, nós não vamos, não é? E Deus também, ele tem disso, ele poderia fazer assim. E existem critérios e lugares onde Deus faz justamente ao contrário, né? Imagine como se fosse uma pessoa agora. Use características humanas para definir o que eu estou querendo dizer, mesmo sabendo que Deus, ele é divino, não é humano, né? A gente chama isso aí de antropoformismo, mas só para a gente entender melhor. Imagine alguém convidando o Senhor e dizendo: Senhor, vamos em tal lugar assim, e alguém poderia achar imaturo, mas pode ter certeza que dentre os critérios, uma das coisas que ele colocaria é: tá, mas quem vai? E a gente acha às vezes imaturo isso, né? Mas eu vejo claramente Deus desejoso em estar em lugares onde tem pessoas que, primeiro e acima de tudo, desejam Ele. Deus não vai aonde não é desejado. Ah, Camila, mas você acabou de dizer que Ele está em toda parte. Sim, mas uma coisa é Ele estar e outra coisa é Ele manifestar a sua presença. Aqui nessa noite Deus faz questão de dizer: estou no meio de vós, através da presença e da pessoa bendita do meu Espírito Santo. Então, se você compreende a grandeza, se você compreende a relevância desse momento, levante as suas mãos aos céus e tribute a Ele uma adoração extremamente espontânea, e diga para Ele o quanto você se sente privilegiado. Diga para Ele que você sabe que esse lugar só é especial porque Ele está aqui. Senão seria uma noite qualquer, seria como qualquer lugar, mas é o privilégio de poder desfrutar de um ambiente, de uma atmosfera aonde Ele está, é que torna a tua semana poderosa, é que torna a tua vida poderosa, é que torna os teus anos significativos, é que dá valor àquilo que não importa mais ninguém, é o que te torna relevante, é o que te faz ser intencional. O fato de saber que você está aonde Deus está, e faz questão de dizer: eu estou no meio de vós. Urabacanda labadaraia, sebre de ramaia. Oh, não tem privilégio maior. Não tem privilégio maior. Deixa Ele perceber que você se sente privilegiado. Deixa Ele perceber o quanto Ele é amado. Manifeste-se, reaja. Meu Deus. Ei, que privilégio. Ai, que privilégio. Meu Deus. Meu Deus. Quantos buscam, mas não encontram, porque não buscam de todo o coração. Mas aqueles que estão aqui conhecem Ele, e dele são conhecidos, porque buscam e o buscam de todo o coração. E a sua palavra é verdade, e Ele não nega a si mesmo. Então quando Ele diz:
disse: buscar-me-eis e me achareis. Ele não estava mentindo. Ele está dizendo para alguém: você me encontrou. Você me encontrou. Meu Deus, obrigada. Deus não é menino. Deus não te traz, não te coloca em furada. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus não é moleque. Deus não é garoto. Deus é responsável. Deus é intencional. Deus é comprometido. Eu não planejei dizer isso aqui, mas Deus está me mandando dizer a alguém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo: quando você se compromete comigo, eu me responsabilizo por você. Há alguém aqui que Deus está dizendo: eu me comprometi com você. Eu não fiz uma aliança emocional com você. Eu estou comprometido até a cabeça com o teu ministério, com a tua empresa, com a tua vida. Eu me comprometi com você. Meu Deus, meu Deus, ei, meu Deus. Não sou teu amiguinho, não sou teu colega, não sou sócio meia boca. Eu me comprometi. Eu estou comprometido. Não sou teu amante, não sou teu ficante. Eu sou noivo, eu sou de aliança, eu sou de compromisso. Eu me responsabilizo. Que isso? Te amamos, te amamos. Não sou como aquele progenitor que botou o sobrenome dele na tua certidão e só te vê uma vez por mês. Eu não sou como ele. Não sou como ele. Eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Eu sou o que sou e antes de mim não há nada. Nada que seja mais importante. Nada que seja mais relevante. Eu sou o que sou. Eu, Jesus, sou o que sou. Meu Deus, sou o que sou. Que coisa mais linda. Deus nunca me usou assim numa igreja com uma palavra dessa. É a primeira vez que Ele está falando comigo assim para um povo. Ele está dizendo: diga que eu estou comprometido com Ele. Diga que eu me comprometi. Que coisa linda. Se eu fosse pastora nessa igreja, eu estava celebrando ao Deus que se compromete. Santo de Israel, aleluia, aleluia, glória. Você sabe que quando eu comecei a conhecer o Senhor, porque eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. E aí quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu fui tão inundada da graça, do amor de Deus, que eu me lembro de querer que as outras pessoas fossem inundadas dessa mesma graça. E aonde eu passasse, eu queria que elas conhecessem esse Deus e se envolvessem com Ele e soubessem que elas não estão sozinhas. Porque eu conhecia o Deus onipresente e compreendia isso que eu falei para vocês no início. Deus que está em toda parte. Mas eu ainda não discernia isso, que uma coisa é Deus estar e outra coisa é Ele manifestar a evidência da sua presença, da sua persona, né?
São coisas diferentes. O próprio Jesus, mesmo consciente disso que nós acabamos de falar aqui, ele mesmo vai dizer: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e isso ali estarei. E essa expressão mais próxima da tradução grega original significa: ali eu me manifestarei ou demonstrarei que estou. É o que nós falamos sobre a manifestação da presença. E aí o que acontecia? Eu, nesse afã de querer compartilhar Deus com todo mundo ao meu modo, eu me lembro que qualquer pessoa que eu visse numa posição de sofrimento, alguma circunstância difícil, eu queria na hora consolar essa pessoa. E aí eu sempre dizia assim para ela: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Qualquer pessoa, eu sentia que a pessoa não estava bem, não fica assim, Deus é contigo. Aí um dia Deus disse assim para mim: para, porque eu não sou com todo mundo não. Cara, eu tomei um susto. Ué, como assim não é com todo mundo? Não. Eu posso estar em todo mundo, mas eu não sou. Isso aqui é o que nós falamos agora. Isso é comprometimento, né? Eu não estou com todo mundo, não. Eu não sou. Melhor, né? Eu não sou com todo mundo. E aí eu parei. Agora eu só falo isso para quem realmente Deus fala comigo. E eu estava aqui de boa. Eu nem imaginei. Tipo assim, para mim hoje Deus estava aqui também, onipresente, onipotente, manifestando sua presença em adoração, em graça, em louvor. Mas Deus tem muitos nomes, né? São muitos os nomes pelos quais identificamos as suas manifestações. Rafá, que cura. Jirê, providência. Nissi, bandeira. Sidequenu, justiça. Tantas, né, que o pessoal do carisma pode explicar melhor. Mas se pudéssemos, ou se tivéssemos nessa noite que escolher só uma, deveríamos sair daqui hoje. Quando alguém perguntasse quem estava lá, você deveria dizer: Emanuel esteve conosco. Deus conosco. É o que Ele está fazendo na Lagoinha Tampa. Deus, quando perguntarem: mas como traz, como faz, como paga, como se muda, como batiza, como faz tanto culto? Deus conosco. A resposta é Deus conosco. É Deus conosco. É Deus conosco. Preservem isso. Preservem isso com a vossa vida. Preservem isso em toda a vossa maneira de viver. Porque nada vem comigo no coro e diz: nada. Olha para 2 ou 3 e diz: nada. Não tem dinheiro, não tem status, não tem prestígio, não tem talento, não tem posição. Nada é mais importante, nada é mais edificante. Ou você acha, é sério, você que está nos visitando hoje, é sério que você acha que esses crentes aceitam de maneira passiva serem chamados de loucos só porque são bonzinhos? Não é. Você acha que pessoas que estão em nosso meio hoje, tão santas quanto aqueles que quanto aquele que as justificou e as santificou, elas tiveram o quê? Um surto de posicionamento? Não, elas precisaram tomar decisões que envolviam suas emoções e não sua vida espiritual. Elas não foram abduzidas pelo Espírito Santo. Quem toma sua consciência para te impedir de tomar decisões racionais é Satanás. O Espírito Santo não. Por exemplo, se aqui no culto hoje você quiser entregar sua vida para Jesus, essa é uma escolha sua. O máximo que eu posso fazer é orar pedindo a Deus para abrir seu coração. Mas a decisão é sua. O máximo que eu posso fazer é orar pedindo a Deus para que cadeias que prendem o seu entendimento e as suas decisões caiam por terra agora. Mas não significa que o Espírito Santo vai te abduzir. A sua mente sã vai ter a oportunidade de tomar essa decisão. Caso não, ok, a decisão vai continuar sendo sua. Agora, o que faz essas pessoas viverem isso e renunciarem tantas coisas no mundo que aparentemente pareciam melhores? Prazeres. Vamos falar aqui de prazeres, que eu não sou do tipo de crente que diz que no mundo não tem nada que preste. Não tem nada que preste para a glória de Deus. Porque para a glória do homem,
Para a alegria da carne, o mundo é o lugar perfeito. Prazer e tantas outras coisas, irmãos, tantas outras coisas que enebriam o homem. Coisas das quais droga nenhuma pode produzir em você mais do que a sua própria vaidade. Alguém alcançou. O mundo tem isso para você. Existem coisas dos quais o reino de Deus não fornece. Existem sentimentos dos quais o reino de Deus não produz. Então é um nível de renúncia, são escolhas que a gente vai fazendo. Agora, uma vez, não precisa de duas, não precisa de três. Uma vez que você tenha coragem, porque Deus deu um nível de poder e de força ao homem. Antes do Espírito te empoderar, Deus te deu um governo. Quando Ele criou o homem, Ele não disse seja cheio do Espírito Santo. Ele disse sujeite o mundo e governe. Há algo em você, há um poder de decisão em você. E aí, uma vez que você tome uma decisão, por mais dura, por mais louca que ela pareça, mas que conscientemente você diga: hoje eu escolho viver de acordo com os critérios. Hoje eu decido viver aonde Deus se manifesta. Hoje eu quero que o lugar que Deus se manifeste não esteja mais sujeito à geografia da igreja que eu visito domingo, mas esteja na geografia que eu pisar, desde que Ele esteja em mim. Hoje eu quero ser o lugar que Deus habita. Daí uma vez que você ousadamente, porque eu vou te falar um negócio, na igreja fala-se muito de homem de Deus, mas eu vou usar esses 2 minutos só para falar de homem. Eu vou usar esses 2 minutos só para falar de mulher. Quando você está num ambiente como esse, fala-se muito, fulano é homem de Deus, ciclano é homem de Deus. Mas já percebeu que antes de ser homem de Deus, primeiro tem que ser homem? Antes de ser mulher de Deus, veja, até a nomenclatura, antes de ser mulher de Deus, primeiro vem mulher. O que a gente entende com isso? Que existem coisas que competem a você e não ao Espírito Santo agindo em você. Não é isso? Então, veja, existem pessoas que para ser homem de Deus primeiro precisam ter coragem de ser. Você está me entendendo? Não tem que consultar ninguém se você vai servir a Deus ou não. Coragem na sua decisão. Não vou para casa, vou fazer uma reunião individual, pessoal e transferível. Intransferível. Entendeu? É você. E aí uma vez que você toma essa decisão, você é inundado de um sentimento que nem as maiores drogas, caso alguém aqui tenha utilizado, tem o poder de te levar. Mano, é o tipo de coisa que fora da experiência só tem a especulação. Só sabe quem vive. Por isso Deus é muito claro na maneira como você deve conhecê-lo. Não sou eu que digo como você deve conhecê-lo. É Ele mesmo que adverte em sua palavra a maneira como Ele deve ser conhecido o seu. E usando a boca de Davi, Ele vai deixar claro para nós dizendo assim: provai e vede. Sabe o que Ele está dizendo? Experimenta. Você só vai conhecer se você experimentar. Quem aqui já viu alguma comida, algum alimento que olha, a aparência talvez não seja boa, ou a aparência seja boa, tanto faz. Você olha para a aparência, mas é o tipo de coisa que você decidiu rejeitar por algum motivo. Ou pela experiência que alguém teve de que comeu e não gostou. E aí a pessoa diz para você: não, cara, tal coisa eu não como, é muito ruim. Você já teve resistência em provar alguma coisa por causa das experiências dos outros que disseram que provaram e não gostaram? Fala a verdade, nunca teve nenhum alimento que apareceu para você e você disse: não, isso eu não como. Por quê? Porque é muito ruim. Aí a pessoa diz: mas você provou? Não, mas todo mundo que prova diz que é ruim. Aí você já fica com aquela ressalva. É ou não é? Mas você só pode definir de fato e de verdade com a sua experiência. Esse é o problema, querer que outros que não viveram o que nós vivemos validem o que nós vivemos. Deus está dizendo para alguém aqui: 2024 não é o ano que você pergunta para os outros como é servir a Deus. 2024 não é o ano que você pergunta como é servir no ministério.
2024 não é o ano que você pergunta às pessoas o que você sentiu quando você subiu as águas batismais. 2024 não é o ano que você pergunta para as pessoas o que acontece quando você é batizado no Espírito Santo com fogo. Em 2024 eu estou declarando profeticamente, você não vai dizer sobre o que ouviu dos outros quando experimentaram. Deus te trouxe aqui para dizer, esse ano é o ano de você experimentar, provar e ver que é bom. Você vai ver que é bom. Se tem uma coisa incrível da parte de Deus, é que Ele pode falar dele mesmo e isso não soa soberbo. Deus faz isso tranquilo. Por exemplo, há uma série de anciões. Você parece até que está numa cúpula de conselho, né? Só que pela boca do profeta Isaías diz que ele ajunta as águas numa porção, pegando tudo aquilo que está sobre água, seja na atmosfera, seja subterrâneo, enfim. E tudo isso não passa de uma gotícula na sua mão. E que ele toma decisões sem pedir conselho. É interessante demais um Deus que se relaciona com todos e não precisa da opinião de ninguém para nada. Não é interessante isso? E ele faz questão de dizer que ele é assim. E interessante mais ainda que a gente o adora justamente por isso. Porque o nosso problema não é a arrogância, a soberba, a autoridade das pessoas, é a falta de identidade delas. E se tem uma pessoa bem resolvida, é Deus. Eu sou o que o Senhor é. Quando Moisés perguntou, quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu digo? Diga que o eu sou. Esquece. Tem outro Deus assim não, filho. Eu sou o que eu sou. Eu sou aqui num primeiro ponto, é claro, que é a definição ao Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, diga que sou eu, né? Mas também significa uma série de outras coisas. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisar que eu seja desde que você esteja aonde eu te chamei para estar. Por exemplo, para Moisés, eu sou o quê? No caminho, na conquista de Canaã. Eu sou o quê? Eu sou maná que desce do céu, eu sou água que sai da rocha. Não é isso? Eu sou vento que sopra do outro lado do mar, para quando você abrir o lado de cá do cajado, de lá já está pronto. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja exatamente aonde eu te enviei. Então, enfim, esse é o Deus que nós servimos. E diante desse Deus, uma vez que você consegue acessá-lo, vem comigo e diz, provar. Só quem consegue fazer esse som do palato, faça agora, fazendo. Isso. Sabe? Só depois que você prova, que é isso que você sente, que você experimenta pessoalmente. Isso tem um poder maior do que... Rapaz, isso tem um poder tão grande que não precisa experimentar todo dia. Se experimentar uma vez, nunca mais, você não consegue. Tanto é que suas crises existenciais é quando passa muito tempo sem... Já pensa, ele me deixou. Que houve? Não é mais o mesmo. Porque se deixar, você quer andar por aí igual... E uma vez que você experimenta, você tem uma decisão, uma ousadia muito grande. Que, um exemplo, se você estiver numa vida como a da samaritana, teve 5 e o 6º que tu tem agora não é teu. E aí vamos supor que esse cara paga tudo pra você. Pô, esse cara cuida da casa, esse cara mudou minha vida, esse cara. Aí você conhece o Jesus no poço, que nem aquela mulher. Você vê, ó, que coisa interessante. Ele diz assim, traz aqui teu marido. Ela diz, tua serva não tem marido. Ele disse, tu disseste com verdade, porque relacionamento com Deus, não importa o quão feio seja o que você fez, para ele importante é dizer a... Isso é maravilhoso. Interessante que Jesus não dedicava mais de 15 minutos para os fariseus, mas para pecador arrependido ele passava o dia. Isso é maravilhoso sobre ele. E aí, assentado ali no poço, ele diz, traz aqui teu marido. Tua serva não tem marido. Disseste com verdade, disseste bem, porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido, mas agora está sentado sobre o poço Jesus. E Jesus, na configuração daqueles a quem ela vai se aliançar, configura em João capítulo 4, para nós, isso é profético. Eu sei que essa igreja é uma igreja que caminha no profético. O 7º homem, sim ou não?
Dos que ela já passou pela vida, ele diz, olha, tu tiveste 5, o 6º que tu tem agora não é teu. E ela ali vai de fato, mediante confissão, fazer uma aliança com ele. Então ele configura que número de homem? E o 7 é o quê? Rapaz, não, escuta, parece até, isso eu estou dizendo, tá? A Bíblia só conta a história, quem está aplicando isso aqui sou eu. O que o texto está dizendo, o que eu vejo o texto dizer para mim, que vejo dessa maneira, é Deus dizendo assim, tudo que você rodou, tudo que você tentou, vou falar como se ele tivesse voz agora, nesse aspecto. Você estava à minha procura. Você queria alguém como eu, então você está tentando. Sobre esse lance de tentativa, eu fiz um vídeo uma ocasião que estava me aborrecendo um pouco. Quando saiu aquela nova rede social, que inclusive eu nunca mais visitei. Como é o nome daquela rede? Paralela ao Instagram, qual é? Threads. O dia que eu tiver essa pronúncia eu falo. E aí saiu essa rede. Aí todo mundo, isso não é de Deus, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Rapaz, se a gente entrar no isso não é de Deus, tudo isso é do mundo. A primeira coisa que você tem que fazer é excluir todos os seus perfis. Você tem que sair do WhatsApp. Mano, isso tudo é do mundo, a roupa que você está usando. E deixa isso para outro dia que isso dá pano para manga. Essa é uma discussão antiga. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Quando saiu, foi um burburinho, um comentário por causa do raio do arroba que passa 3 vezes no formato de 6. Não é isso? E aí, a gente já associa isso imediatamente ao quê? Isso, o pessoal que faz carisma, né? E aí, aquela discussão, porque eu entrei. E o povo adora discutir. Rapaz, você não tem tempo pra nada, mas pra cuidar da vida dos outros, a gente sempre arruma um tempo, né? Aí começou uma discussão. Me lembro que eu estava no aeroporto. Eu não sou muito de rede. Você vê que eu sou bem esporádica, a não ser que eu esteja envolvida num projeto de mentoria, um treinamento, alguma coisa. E aí, tô eu, rapaz, mas de boneca, cara inchada do jeito que eu tava. Eu botei o telefone, falei, meu irmão, e tá. Só não fiz igual o pastor Silas no final, descasquei e disse, Deus abençoe o Brasil. Mas o resto, meu irmão, eu vim e falei, gente, não sei o que. E se você entrar por esse aspecto, aí fiz uma brincadeira. Isso que eu tô falando não tem base teológica, não. É brincadeira de quem estuda um pouquinho, mas não tem base nenhuma. Inclusive as piores heresias são feitas por quem estuda. Mas escute, eu disse numa brincadeira, eu disse assim. Falei, rapaz, você sabe o que é o 666? É a tentativa de alguém que a vida inteira vai querer ser um 7. E o máximo que vai conseguir, isso é uma brincadeira, vou falar de novo. E nunca vai conseguir. Agora, o que eu estou querendo dizer para nós aqui? É uma aplicação. O que eu estou querendo dizer? A nossa vida, quando eu vejo a vida dessa mulher, a nossa vida se assemelha demais a isso. Tentativas de ser feliz, tentativas de acertar. Gente, quem foi Saulo? Mesmo na condição de perseguidor, alguém que fazia o que era errado, acreditando que estava fazendo o que era certo. Ele disse, da seita dos fariseus eu fui o pior, o mais correto, o mais, entendeu? Agora você vê, tá ali agora sentado ao poço, essa mulher. Vai, João 4, abre aí. Tá rindo de quê, menino? Abre o texto, porque senão depois aquele povo diz, não abriu a Bíblia. Meu Deus, parece até que eu tô falando 30 minutos de mim. Tô falando de mim? Não, mas não adianta. Sempre vai ter uma religiosa. João capítulo 4. Abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Meu Deus. Se você achar que eu vou começar a pregar agora, você tem problema. Você precisa de ajuda terapêutica, acompanhamento. Você precisa de substância neural. Meu Deus, Deus está falando esse culto inteiro. Palavra cantada, palavra pregada. Ninguém abriu a Bíblia, é isso? Ah, tá. Gente, vamos embora voltar a fazer aquele barulho. Vamos lá, João capítulo de número 4. Versículo 16 em diante. Diz assim o texto:
Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer não tens marido, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade, o que você acabou de dizer é verdade. Vou ler aqui para todo mundo ficar na mesma versão. Vai. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Vai. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Olha para o teu irmão e diz: já chegou. Ei, fala para quem está do teu lado: no meu relógio, ó, já deu. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Pode parar por aí que na parte dos discípulos já entra carne, vai. Estou brincando, mas até aqui. Jesus disse: sou eu que falo com você. Olha a situação dessa mulher. Jesus sentado sobre o poço. Ele que é a fonte, sentado sobre o poço. Sentado sobre o poço, chega ela, alto do meio-dia, horário que não é comum. É o constrangimento dela que faz a agenda dela. Esse horário não é hora de pegar água. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, meio-dia não é hora de pegar água. É costume das mulheres pegarem água. Essa tarefa é delas. Mas também é costume que seja de manhã, quando o sol ainda não está no posto mais alto do céu e logo o calor não está tão escaldante. Haja vista que é um serviço que emprega exercício físico e muita exposição. Então esse não é o horário comum. E por que ela vai nesse horário? Ora, você não lembra? Depois que ela encontra Jesus e ela volta dizendo: vem ver se esse homem que eu encontrei não é profeta, não é o filho de Deus, porque ele disse todas as coisas que eu faço. Aí o povo disse que vai ver Jesus porque ele falou das coisas que ela fazia. Logo, se esse é o testemunho dela, significa que o que ela fazia todo mundo. Então qual é a situação dela? Uma mulher constrangida, uma mulher que está fazendo errado e que sabe que é errado. E não importa o quanto você tente normatizar o que é errado, o constrangimento não sai dali, porque o cérebro não foi programado para o erro. O cérebro, isso é divino. Você pode perguntar isso para qualquer neuro. Ele, quando acontece algo, é um defeito, ou neural, ou quimicamente substancial. A programação de um cérebro não foi feita para o erro. Por que uma pessoa desenvolve um tique de mentira? Tique, um jeito. Por que não... como é que chama aquele negócio que afere a mentira? Polígrafo, não? Alguém sabe dizer? É polígrafo, não é que algumas agências especiais utilizam? Por que aquilo de fato e de verdade não garante 100%, mas garante um apontamento ou um nível de instabilidade para quando uma pessoa que, por mais que seja especialista em mentira, evidencia algum sinal? Ah, Camila, mas tem gente que consegue enganar até o polígrafo. Esta pessoa criou um mecanismo para enganar. Por quê? Porque o cérebro não foi programado para programar o que é errado. Então todas as vezes que ele faz isso, ele precisa desenvolver uma válvula, um escape para trazer manutenção àquilo. Então o que eu estou querendo dizer? Ao longo da nossa vida, quando não queremos tomar as decisões que eu falei no início, quando nos falta a coragem para fazer o que precisa ser feito, quando estamos na busca do que acreditamos ser a felicidade, o propósito ou a razão da nossa vida, mas sobre a justificativa de falta de oportunidades ideais para viver a vida ideal, eu começo a me associar a pessoas erradas, a assinar contratos errados, a me submeter a subornos e a tantas outras coisas erradas. Por mais que eu tente normatizar aquilo para me beneficiar da mentira, a verdade é que
a mentira, o engano não beneficiam. Eles vão gerar em você uma série de tiques, uma série de problemas, uma série de falhas, de tal forma que a vida que você acha que hoje vive e é livre, na verdade ela é uma agenda programada e ela é governada pelos seus sentimentos mais ocultos. Veja o texto. Ela chega no alto do meio-dia, um horário que eu já disse que não era comum. Por que ela faz isso? Motivação de constrangimento. Porque se é um horário e é um costume e as mulheres se encontram, inclusive esse é um momento de, tá me entendendo? De conversa, de fala. O irmão é mais crente do que eu, ele falou em comunhão. Eu confesso que eu pensei outra coisa. Aquela hora, sabe, entendeu? De comentar da vida dela. É aquela hora de comentar do que ela faz. E justamente por isso ela não vai na hora que todo mundo vai. Seria belo se pudéssemos dizer isso para falar que ela ou não se mistura, ou isso ou aquilo, mas a gente sabe a verdade. A verdade está no próprio texto. Depois que todo mundo acompanha ela ao poço para ouvir Jesus, todo mundo diz: nós viemos porque ela disse o que tu falou dela. Ou seja, todos nós sabemos que sou um profeta. Poderia revelar a situação da vida dela. É uma vida oculta, é uma vida obscura, é uma vida mentirosa, é uma vida de engano. Então essa mulher vai lá no poço buscar água essa hora, motivada por constrangimento. Eu quero evitar olhares, pessoas, contatos. E essa é a desgraça do desgraçado pecado. Ele te leva para lugares que você não quer, em consequência do que você fez. O próprio fato de Jesus pisar em Samaria sendo judeu mostra na conversa dela com Jesus que ela queria o perdão verdadeiro. Ela queria, nela, uma motivação de sair dessa vida, mas ela não consegue. Por quê? Porque dentro daquela liturgia, daqueles dias antes do Messias, olha a conversa dela com Jesus. Ela já percebe que ele é profeta porque ele diz assim: chama o teu marido. Gente, Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia ou não sabia? Ele, quando é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Ele sabia, mas ela precisava confessar. Porque o que liberta você das decisões que você precisa tomar, do pecado que você precisa renunciar, não são as justificativas que você dá porque está em pecado. É a sua coragem de confessar que está, não preocupado em se justificar no porquê entrou. Mas é que eu fiquei viciado porque eu tive um pai assim, uma mãe assim. Com Jesus essa demanda não funciona. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Justificativas não podem fazer nada por você, mas confissões viram a sua história, mudam a sua trajetória. Aquele que confessa e deixa, alcança. Não é juízo, não. Não é chibatada, não. Não é sentença, não. Não é. Aquele que confessa e deixa, alcança. Então o que o diabo faz? O que sua mente faz? O que o treinamento do engano faz? Cria em você a capacidade de continuar se justificando, para ter a quem responsabilizar, enquanto você ainda não tem coragem de se responsabilizar. E enquanto você não se responsabiliza, Deus não muda a sua história. Por que não? Porque Deus não está aparecendo para a cidade de Samaria. Jesus não está pregando no centro de Samaria. Veja. Jesus não procura as pessoas que falam dela. Jesus procura ela. Marca um encontro sem falar com ela, mas o encontro é com ela. Então de quem é a chance? De quem é a oportunidade? De quem é o privilégio? Você tem que entender que diante de todo confronto que você rejeita, é a porta do crescimento. Todo confronto que você tenta fugir, nele está a porta de saída do que você não quer mais fazer. Olha para alguém agora e diz: se a porta... Não. Diga: se a porta do confronto abrir para você, passa por ela. Deus está dizendo, porque aquele que a si mesmo humilhar, não tem essa história de que os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia não, filho. Isso é invenção de quem não aguenta se responsabilizar. Isso é conversa de quem não aguenta descer aqui
não. É cristianismo na veia. O que ele está dizendo é: não espera ninguém te humilhar. Desce primeiro, confessa, fala o que você tem que falar e viva o que só a chave da confissão pode fazer. Eu vou gritar confissão e você vai dizer: é a chave. Amém ou não amém? Eu disse confissão. 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 Escute isso. Tem alguém aqui agora que se pergunta dizendo assim: Camila, isso é como deveria ser. Mas a verdade é que não percebo evolução, transformação e tratamento verdadeiro nas pessoas que foram descobertas dos seus pecados. Elas ficam envergonhadas, elas são humilhadas, elas se tornam uma matéria da fofoca, elas vão para o último banco da igreja. Então o que você está falando não procede na realidade com o protocolo do que deveria ser. E aí eu vou corrigir. É exatamente como você falou. Eu não estou falando dos pecados descobertos. Eu estou falando dos pecados. Eu vou falar algo que diz respeito a todo e qualquer pecador, a começar por mim. Todo e qualquer pecador tem duas oportunidades diante de si: há de ser um pecador confesso ou um pecador descoberto. Mas não ficará não fica. Pode durar 10, 20 anos, irmão, não fica. Até o mundo sabe disso. William Shakespeare tinha uma frase. Tem, porque esse é o bacana de deixar um legado de conhecimento. Palavras e etc. A pessoa vai, mas as palavras ficam, né? Paulo dizia: eu estou preso, mas a palavra está livre. E é verdade. E o que ele, estou usando um exemplo de alguém que não é cristão. Olha o que ele dizia: a alma não oculta segredos que a conduta revela. Foi aquilo que eu te falei. Teu corpo não foi programado para a vida de pecado, para coisa errada, para nada daquilo. Então todas as vezes que você entupir sua alma disso, vai transbordar por algum lugar, porque você não consegue ser a contenção necessária para isso. Vai vazar. Uma hora vão... Ei! Segunda palavra profética da noite: pastor, não fique triste, mas vai vazar. Deixa vazar. Se você é crente aqui, diga: deixa vazar. Deixa vazar. Eu me lembro que logo no início eu fazia parte de uma igreja muito pequena. E sendo treinada ali, eu me lembro que por orávamos muito. Quando eu digo orávamos, é a igreja mesmo. A igreja, uma das marcas da igreja é aquela coisa de chegar uma hora antes do culto e de joelho uma hora antes de começar o culto. Esquece. Quando o culto começava, já tinha começado. Tá me entendendo? Era esquece. E aí, dentro desse contexto, a gente orando, começamos a orar e a pedir: Senhor, santifica. Rapaz, mas foi a gente começar a orar, começou a pipocar pecado para tudo que é lado. Aí eu me lembro que as outras igrejas vizinhas passavam na porta da nossa igreja. E uma vez eu vi chegarem para a dirigente de um dos cultos que nós participávamos e falar assim para ela: vocês oram tanto, né? E eu só vejo pecado pipocando nessa igreja. Eu nunca mais esqueço da palavra de sabedoria daquela mulher. Ela olhou para ela e disse: vai continuar vendo enquanto vê a gente orando. Por quê? Aí ela disse assim: porque aqui não fica porque a gente ora. Eu achei aquilo, é tão simples, mas é tão profundo. Ela estava querendo dizer: Deus só está respondendo a nossa oração. Então vai vazar. Se o trabalho for sério, vaza. Se o altar for santo, vaza. E não precisa de 1000 orando, não. Se aquela dali que eu estou olhando orar, eu tô com medo dela. Eu já vou chegar confessando tudo para ela. Se eu puder apertar a mão dela antes do culto acabar, eu já vou dizer: então, quando eu tinha 12 anos de idade, eu vou entregar tudo. Então veja, não são as justificativas, são as confissões. Aí você tem referências de pessoas que ficaram caídas, porque uma outra coisa que está acontecendo é que as pessoas estão chamando de queda decisões. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. De repente você tem um amigo que vive como quem serve a Deus, em santidade, em profundidade. Daqui a pouco você descobre que aquele cara ou aquela mulher tem caso 10 anos com uma outra pessoa que era da igreja vizinha ou da igreja.
E aí diante disso você diz, meu Deus, aí olha como é que as pessoas compartilham uma notícia. Fulano caiu. Isso não é queda, não. Isso é uma decisão. Aí a pessoa quer, depois que foi descoberta, quer dizer, não, cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê a compaixão? Vocês vão ser provados demais nesse tema. Vocês não estão entendendo, não. Cadê a compaixão? Irmão, compaixão tem em nós. Só não fica esperando que aquilo que só vem de Deus e não de nós. Irmãos, graça vem de Deus e não do homem. Dom vem de Deus e não do homem. Porta quem abre é Deus e não o homem. Porta que o homem abre, o homem fecha. Porta que Deus abre, só Deus fecha. E se Deus quiser fechar a porta de quem um dia, ei, aí é com Deus. Só que as pessoas misturam tudo. Agora, talvez você nunca saberá, mas pegue réus, confesso. Até no jurídico, se tiver algum advogado aqui, eu não sei se a lei aqui é diferente do Brasil, mas talvez nisso seja igual. O réu, confesso, ganha diminuição da pena e às vezes lhe é proposto até um acordo. Às vezes ele responde até em liberdade. Tudo porque ele... Você tá me entendendo? É diferente. Se o mundo, se o homem consegue entender que um flagrante não é como um réu, confesso, que fará o Senhor, que não tem justiça, é o justo. Então todas as vezes que você estiver diante de um confronto, que confronta a tua moralidade, que confronta teu status, teu prestígio, não fuja dele. Até porque eu vou lhe dizer uma coisa: se Deus usa uma pessoa com capacidade de ver, você vai se esconder de quem? Vou lhe dizer outra coisa: quando uma pessoa sabe, não é só ela que sabe. Vou lhe dizer a terceira coisa: dá continuidade a isso, é só destruir a si mesmo. Eu acho lindo, e é por isso que Jesus diz, disseste bem. Aí eu te pergunto, tá com um homem que não é teu, é bonito? Ih, ficou quieta. Ai. Eu vou perguntar de novo, finge que isso não aconteceu, abre a boca e responde. Responde, irmão, senão Jeremias vai me pegar aqui agora. Eu quero ouvir as vozes femininas com força agora. Tá com um homem, dizer que está com um homem que não é seu é bonito? Não, não é bonito. Mas olha o que Jesus diz. Disseste bem, por quê? Porque para Jesus, eu já disse, a beleza está na verdade. Ela pode não ser bonita na situação, mas ela preserva a beleza da verdade. Rapaz, tá arrebentada, tá arrebentada. Você tem que ser o primeiro a admitir quando você tá arrebentado. Isso vai te ajudar a ter coragem que você precisa para confessar o que precisa ser dito. Aí ele diz, disseste bem. Tiveste 5, 6 que tu tem agora não é teu marido. Aí ela, constrangida, ela vai dizer assim: onde é que se deve adorar? Adoração aqui não é o que nós na cultura ocidental aprendemos como adoração. Não é música, não é mão estendida, não é glória nem aleluia. É a adoração instituída por Deus desde a primeira devoção no deserto. Qual? Moisés, fala para o povo que o meu culto funciona assim. Estou falando na minha expressão para a gente entender o significado real do texto. Fala para o povo que no meu culto ninguém se apresenta de mãos vazias. Então a adoração, e isso deveria ser cada vez mais ensinado em nosso meio, a adoração não tem a ver com o que chamamos de adoração e é júbilo. A adoração está associado diretamente à entrega. Isso é tão contrário à nossa realidade, que é costume nosso mesmo. Alguém perguntar, tá indo aonde? Tô indo pro culto, vai fazer o que lá? Vou receber uma bênção. A gente vem como tomadores e deveríamos vir como entregadores. Não vim receber. Receber é condição ligada ao que eu entrego.
Então quando alguém perguntasse para você, você está indo para onde? Ah, estou indo para o culto. Lá você vai fazer o quê? Lá eu vou entregar. E recebe alguma coisa? Depende do que eu vou entregar. Você também é real. Agora eu não estou parafraseando, eu estou te falando como é. Ok? Só que com o passar do tempo, eu não sei, acho que foi ficando difícil a entrega. E alguém começou a dizer, é mais fácil receber. Eu não sei o que houve. Mas quando ela diz assim, estou trazendo a explicação do texto, aonde se deve adorar? No templo ou no monte, sabe o que ele está dizendo? Aonde eu entrego uma oferta para a expiação desse pecado que acabou de ser confessado aqui. O que ela está querendo dizer é exatamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. Ah, Camila, mas tinha que ter um dinheiro, alguma coisa? Não, essa é a forma que a gente tem num período encurtado do ofertório. O ato de devoção estava baseado na entrega, foi explicado por Deus a Moisés, e em Levítico a gente vê uma extensão longa disso. Olha, um exemplo. Ah, se você vai pedir perdão pelo pecado X, leva 2 bodes. Ah, se o que você quer é agradecer pelo nascimento tal, se você for rico, leve um novilho, um boi. Mas se você for pobre, leve uma rolinha ou 2. Deus sempre trabalhou com percentual. Eu acho isso lindo, porque o percentual, ele traz equidade. Não é? Não é tanto, é tanto do teu tanto. E o teu tanto não é igual ao meu tanto. E é Deus dizendo, eu vou querer o tanto é de cada um, de acordo com o seu cada um. É Deus é. Ah, gente, meu sonho é apresentar Deus pro... É Paulo Guedes, o que passou na economia do Brasil? Tá de dizer, Paulo, você combina, cara. Conheça o Senhor. Né? Fez um bom trabalho. Veja. Então, o que ela está dizendo é, agora que o pecado foi confessado, eu preciso legitimar. O que é isso? Fechar o ciclo. Camila, mas eu já confessei, mas não fecha o ciclo. Porque vem aqui, conta, mas não fecha o ciclo. Tem que fechar o ciclo. Legitima a confissão. Senão é... Não quero arrumar problema hoje não, Jesus. Não vou não, porque depois é minha cara que fica na internet. Vou me poupar de mim mesma. Enfim, tem que fechar o ciclo. Então, olha, ela entende, eu só posso ser de fato perdoada se eu fechar o ciclo. E aonde se fecha o ciclo? Aí vem a dúvida real. Eu vou terminar nesse tópico, prometo. Aonde vem a dúvida real? Eu levo esta oferta, eu faço esta entrega, eu fecho a confissão disso. No templo, o templo ficava onde? Jerusalém. Ou no monte, o monte era em Samaria. Por que no monte em Samaria tem altar ao Deus de Israel? Porque samaritanos não podem mais frequentar o templo em Jerusalém. E por que não podem? Porque eles erraram, porque eles pecaram e eles foram destituídos desse lugar original de adoração. Então eles não são bem-vindos lá. Eles não podem entrar lá. Agora, onde está o problema? O lugar que legitima e fecha o ciclo é o lugar de adoração original. Então, para essa mulher fechar o ciclo, se fosse dentro do prognóstico normal, ela deveria fechar o ciclo aonde? No templo, que é onde? Jerusalém. Então ela tinha que ir para o templo. Olha o que Jesus diz para ela. O ataque que ele dá nela com o maior carinho do mundo. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ele não está dizendo que são os judeus que salvam. O que ele está dizendo é, você sabe que o lugar original de adoração não é no monte, é em Jerusalém. Você sabe disso. Ou seja, você só está perguntando o que você já não diz que não sabe, que a gente sabe. Só que mesmo assim, porque a pergunta dela é legítima, porque a bichinha sabe que está toda errada e sabe que o lugar original é Jerusalém, mas ela também sabe que ela é tida como uma cadela naquela sociedade. Então por isso ela não pode. Aí vem comigo. O que os samaritanos então fizeram? Já que a gente não pode adorar lá, porque não temos mais uma entrada original, não somos mais legítimos, vão criar um altar aqui. O que tem de gente fazendo isso? Já que eu não posso estar aonde é o lugar verdadeiro, vou criar um ambiente, uma rede de apoio.
Deixa isso para outro dia que isso é pano para manga. E era ali que eles faziam seus atos devocionais de adoração e de entrega. Só que vamos falar a verdade? O coração deles podia até estar em verdade, mas aquilo não era aceito, porque aquele altar não era verdadeiro. Eu vou te falar uma coisa difícil de se ouvir, mas importante de levar para a vida. Sua entrega, quando é verdadeira, precisa ser feita num altar, porque senão você pode ter a melhor intenção do mundo, a melhor oferta do mundo, a melhor entrega do mundo, o melhor dom do mundo, e isso será deturpado. Gente correta anda com gente correta, não anda com gente bem intencionada. Gente que faz o certo anda com quem faz o certo. Agora, qual era o caso dessa mulher diferente de nós, que hoje temos acesso mediante Jesus Cristo? Qual era o caso dela antes de conhecer Jesus Cristo? O caso dela era esse aqui, ó. Ó, Jesus respondendo para ela: tu sabes que a salvação é dos judeus, ou seja, tu tinha que fechar esse ciclo lá em Jerusalém, mas tu não pode entrar. Então a pergunta dela é isso aqui, ó. Eu quero fechar, mas os judeus dizem que teria que ser no templo, mas no templo a gente não entra. Aí olha como Jesus vai responder, abre aspas, minha interpretação. O que ele está querendo dizer é filha de... Ficou difícil para você, por quê? Porque no templo tu não entra e no monte é Deus que não recebe. Ele foi super sincero com ela, ó. O ciclo para fechar é em Jerusalém. Mas você acha que ele está em Samaria por quê? Samaria é território dos errados. E se eu te disser nessa noite que existe gente doida para se consertar, mas não tem acesso? Aí vai depender de alguém que não tenha tanta vaidade no prestígio religioso para pisar em alguns territórios de errados e arrumar o que está fora do lugar e dar uma chance para quem não teria chance nenhuma se não te conhecesse. Aí veja, no templo tu não entra, no monte é Deus que não recebe. Parece que se eu estou no lugar dela eu penso, é por isso que eu estou na vida errada mesmo. Dá vontade de voltar, ué, você pensa, não tem jeito. Mas Jesus continua. Porque Jesus não só dá jeito, como sempre traz um jeito surpreendente de dar jeito no que não tem jeito. Deus está mandando você ser usado agora como boca dele aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, vai, por favor. Coloca a esquerda na mesma altura, sem preguiça, vai. No 3, preste atenção, no 3, você vai abrir suas mãos ao redor do ombro que está ao seu lado. No 3, você vai... Ei, meu Deus, aonde houver uma mão estendida, enche ela da unção que despedaça todo jugo nesta noite. Aonde houver uma mão estendida, enche ela de misericórdia e de esperança para levantar espíritos, almas que estavam desanimados, e que no toque dessas mãos uma porta seja aberta, uma saída apareça, um caminho se abra por intermédio das tuas mãos, em nome de Jesus. Preste atenção comigo. Quando eu disser 3, você vai colocar a mão no ombro do teu irmão e vai dizer para ele ou para ela: calma, tem jeito. Eu conto 2, prepara. Não importa qual é o vício, não importa se está no crack, não importa se fez a vida na mentira. Deus está dizendo: eu visito o teu DNA, eu visito a tua parentela. Eu vou em Singapura, eu vou no Brasil, eu vou na Ásia, eu vou no Japão, eu alcanço. Tu só precisa saber disso. 3, bota a mão no ombro e diz: tem jeito. Tu só bota a mão no ombro. Tem jeito. Jesus tem jeito. Ele é o jeito, ele é a porta, ele entra por onde você não imagina, ele vem por um caminho que você não espera. Tem jeito. Aperte a mão de alguém. Tem jeito. A Camila mais bebe muito. Tem jeito. Mas foi criado da maneira errada. Tem jeito.
continuou. Ele dizia assim: depois que ele diz para ela onde ela teria que fechar o ciclo, ela pensa que a resposta dele deixa ela sem saída, porque a grosso modo a resposta dele tinha que ser no templo. Mas no templo tu não entra e no monte é Deus que não recebe. Aí ela fica tão desolada que ela diz assim: olha que mulher esperançosa. Só consegue sair do erro quem tem esperança. Olha que mulher esperançosa. Deus é quem dá esperança a viciados. Quando você vê um viciado dizendo assim: um dia eu vou sair dessa vida, não ria dele. Diga assim: Jesus tira dessa vida mesmo. Tem jeito. Tem jeito. Eu conheço gente que saiu dessa vida. Alimente a esperança dos que querem sair de um erro e não podem. Porque Jesus pode, e é Jesus que alimenta essa esperança. Ela está tão desolada, mas ela tem esperança, e ela responde assim: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, vem. Olha isso. Ela está esperando o Cristo. E quando ele vier, ele vai nos ensinar. Por que ela diz isso? Tu não me deu saída nenhuma. O que basicamente tu disse foi o quê? No templo eu não entro, no monte é Deus que não recebe. Tu me deixou sinuca de bico. Mas aqui mas tem um. É muito lindo. Aqui eu sei o que ela está querendo dizer. Eu gosto sempre de falar no popular, acho que é para todo mundo entender. O que ela está dizendo é isso aqui: você não sabe o que vai fazer, você não consegue me ajudar, tu só expõe meu pecado. Mas vem um aí, ele não só expõe, ele também me dá resposta. Ele não só expõe, ele também me dá a saída. Ele não só expõe, ele também me dá um jeito. Jesus é assim. Abra a boca comigo e diga: Jesus é assim. Agora me ouça. Assim como, Camila, Jesus é assim. Jesus faz a ferida e depois ele mesmo liga. Tem coisa que é só Jesus que faz. Quer ver? João 9. O cego de nascença, lama, cuspiu, mexeu e aplicou nos olhos. Agora vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem foi lá, se lavou e voltou vendo. Agora imagina o homem indo para o tanque sujo. Quem te sujou? Se Jesus aí, rapaz, se Galileu, rapaz, ele jogou lama em você, jogou. Agora imagina ele voltando curado e limpinho. Uai, tu tá enxergando? E agora como é que tu tá vendo? Rapaz, o Galileu, esse Jesus aí, o homem de Nazaré. Entenda, na hora da lama as pessoas não entendem porque você renuncia tanto para estar com ele. Porque a lama fala da exposição, da confissão, do constrangimento, do confronto, da denúncia. Sim ou não? Sim ou não? Aí tem gente que não entende. Rapaz, depois que tu conheceu Jesus, tu ficou mais esquisito. Tu já era cego, agora tu tá enlameado. Se ele pudesse falar para a aplicação do que nós estamos falando aqui, ele diria para esses faladores: fiquem tranquilos. Por quê? Porque quem jogou lama também me disse onde tem água. Quem jogou lama também me disse onde limpa. Você está entendendo o que Deus está falando? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo o que Deus... Fica tranquilo. Quem denunciou meu pecado também tem meu perdão na mão. Quem denunciou meu erro também tem a porta do meu acerto, o mapa da minha vida. É por isso que eu amo ele e tudo é pra ele. Olha a esperança. Olha a esperança dela. Eu sei, porque vem um aí. Ele não vai só dizer que eu tive 5. Estou parafraseando. Ele não vai só dizer que eu tive 5 e que o 6º não é meu, não. Ele vai me dizer o que fazer. Ele dá jeito. Eu estou esperando o Messias. Tem um ponto de exclamação no texto, você lembra? Ele amou tanto esse comportamento nela que eu não sei se ele pretendia cozinhar ela mais um pouquinho. Mas ele não aguentou. Porque quando ele viu esse comportamento nela, tem um ponto de exclamação. É como se ele fizesse num ato de surpresa. Ele exclamou. Exclamou significa que ele levantou o uso da voz. Olha a alegria dele. Sou eu!
Cristo, gente, você viu? Ele está emocionado, ele está maravilhado, porque tem mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que qualquer outra coisa que a igreja possa fazer. Sou eu! Olha que lindo! Olha que lindo ele dizendo: sou eu que falo contigo. Parece até conversa de vizinho. Menino, sou eu. Aí ela, imagina ela: ah, você tá brincando? Que esse homem que vai salvar o mundo parou no meu poço? A gente tem uma mania de esperar a salvação, mas quando ela vem a gente diz: ah, ele vai ligar pra mim? Não é? Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Cristo e logo em seguida recebi dele uma promessa, que é essa que eu vivo hoje. E eu me lembro de vezes ou outra acreditar, mas rir a beça igual Sara, e falar assim: pô, o dono do mundo tá aqui comigo na minha cozinha. Te juro. Eu dizia: pô, o dono do mundo tá falando comigo aqui, pô, na minha louça. Eu lavando louça e Jesus mostrando as coisas. E eu pensando, às vezes, eu ficava assim, ó, vendo, achando que era eu que estava vendo por conta própria, e dizendo assim: rapaz, já pensou? E ele comigo dizendo: vou te levar, vou fazer. E eu ficava: tanta coisa para ele fazer. Ele vai me botar no avião, vai passagem. Me lembro de Deus usar seus vasos, não uma, não duas, mas várias vezes. Eu só tinha 2 mudas de veste de roupa de troca, uma para culto de semana e uma para final de semana. E eu me lembro que Deus usava seus vasos, porque ele falava: vou te levar e tal, não sei o quê. Eu pensava: Deus, eu não tenho roupa, eu não tenho nada, onde que eu vou arrumar mais roupa para ter mais uma semana? E aí Deus usava os vasos e dizia assim: vou eu te vestir, vou eu te calçar. Diante de Deus, hoje eu fico pensando como eu pensava na época, assim: tanta coisa para ele fazer, vai me vestir. Ai, me calma. Até hoje, quando todo ano eu faço aquela limpa do guarda-roupa, que a gente sempre faz, né? Não tem uma vez que eu não tiro aquelas sacas e sacas e sacas de roupa. E talvez alguém agora está olhando e dizendo: você tem tanta roupa, mas sempre te vejo com as mesmas. É que eu só uso o que eu de fato fico à vontade no altar. Mas fora do altar eu tenho outras roupas também. E aí, no dia de fazer a limpa e tal, eu ouço como se fosse um daqueles dias: eu não te falei que eu ia te vestir, que eu ia te calçar? É incrível. Então eu imagino o espanto dela dizendo: o dono do... aqui. Agora vamos lá, como é que ele vai fechar esse ciclo? Se ele disse que no templo não entra e no monte não recebe. Ah, mas o Messias vem: sou eu. Sou eu. Ah, então acabou. Aqui, ó: sou eu que falo contigo. Só que Jesus não quebra princípios. Olha aqui pra mim. Ele até quebra protocolos, mas não quebra princípios. Ele até quebra burocracia, mas não quebra. Qual é o princípio? Essa mulher, naquele contexto, antes de cruz, essa mulher precisa de um altar. Por isso o encontro foi no poço de Jacó. Aqui está o testemunho de quem Deus é: o Deus de Abraão. Ela precisa de um cordeiro. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, sentado no poço de Jacó, falando com ela. Imaculado, santo, santo, santo. Agora vamos lá. No básico, ela precisa de um sacerdote para a administração da entrega. Ela conseguiu um bônus. Ele não só é o sacerdote, como ele é o sumo sacerdote. O sacerdote dos sacerdotes está falando com ela naquele... Deus está dizendo para alguém: tu tens a minha atenção, então para de fingir que não tem e
mandando o que eu vou dizer agora, eu nunca disse. Quando uma igreja ora, como vocês oraram por essa conferência, Deus faz coisas que nunca fez. Essa é a segunda vez que eu estou dizendo que vou dizer uma coisa que eu nunca disse. Deus está dizendo assim: você quer sair da tua condição, na tua mente você pede ajuda, eu crio uma circunstância para chamar a sua atenção, e quando você tem minha atenção, você cria um mecanismo na sua mente dizendo: não é possível que alguém tenha tanta atenção. Agora mesmo, enquanto eu prego, sua mente humana e um tanto quanto influenciada por pecados e coisas das quais você tenta se desvencilhar, está tentando ir de contra tudo que eu estou falando para você, dizendo: sua mente espiritual diz assim: como Deus está falando comigo. Mas a carne diz para você: você acha que esse tanto de gente Deus está falando com você? É muita atenção para você. Só que tudo isso é humano. Tudo isso é humano, isso é mental. Isso é a sina do pecado e do homem caído que você não sepulta até o arrebatamento da igreja. Veja, o que eu acho lindo nessa mulher é uma simplicidade que às vezes falta em nós. De que, Camila? De simplesmente acreditar na experiência que está sendo vivida. Agora eu te pergunto: o que você tem a perder em acreditar que Jesus decidiu dar atenção para você e mudar a sua vida? A minha pergunta é: o que você tem a perder? Eu vou te responder agora. Você pensa: eu tenho medo de me frustrar. E o Senhor está dizendo: interessante, esse medo você não tem quando faz coisa errada, mas está tendo em fazer a coisa certa. Logo, você deveria raciocinar que isso é o mundo militando contra a sua chance. A palavra de Deus diz uma coisa incrível sobre a fé. Ela diz assim: a vitória que vence o mundo, ou esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O que é fé? A expectativa, a certeza das coisas que eu não vejo, mas espero. Olha para cá. Se a vitória que vence o mundo, o sistema, a malignidade, o pecado, o erro, o mundo vai militar contra o que em você? Porque o mundo não vai cooperar que você o destrua. O mundo não vai fortalecer a arma que você tem para destruir o sistema. Então, todas as vezes que você estiver em vias de tomar uma decisão baseada em fé, o mundo vai fazer de tudo. A educação dos seus pais, a cultura de onde você foi criado, a geografia de onde você está, vai ganhar voz na maneira como você foi doutrinado, e vai tentar te fazer acreditar que esta experiência é uma mentira. Mas ela é a fé. Ela é a fé. Ele está dizendo: seja fiel. Seja fiel a esta experiência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Pegue a mão de alguém aí agora. Segure a mão de alguém do seu lado agora. Eu disse agora, agora, agora mesmo. E diga: é fé. É fé. Tome uma decisão de fé. Escolha o que é certo. Se entregue. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. De pé como estamos. De pé como estamos. Grite comigo esse grito de guerra. Diga assim: entrega tudo. Grite: entrega tudo. Preste atenção. Isso, de pé, de pé. Decidir não entregar nada não muda nada. Tomar a decisão de entregar tudo muda tudo. Saia do raso. Saia do lugar da mediocridade e das decisões. Desculpa, eu vou falar como Deus está mandando. Quem se desculpa sou eu, não é Deus. Eu é que ainda estou vencendo algumas covardias proféticas. Deus está dizendo: você está tomando decisões medíocres, medianas.
quando a fé que você tem já é o suficiente para tomar decisões radicais. Você está pronto para isso? Eu quero que você olhe para alguém mesmo não conhecendo essa pessoa, mas porque ela está na atmosfera onde Deus está entregando isso, eu estou autorizada por Deus a te autorizar a dizer isso. Então olhe para ela e diga: você está pronto. Você está pronta, você está pronto. Diga, se você está aqui, você está pronto. Se você está ouvindo essa palavra é porque você está pronto, você está pronta, você está pronto. Jesus passou por um campo cheio de milho. E ele disse assim, olhando para o campo que todos estavam vendo. E ele disse assim: vocês dizem, falou para os seus discípulos, que faltam 3 meses para a colheita. Ou seja, para esses campos estarem prontos para a colheita. Mas eu vos digo. E ele estava falando não de milho, mas de pessoas. Aí ele diz assim: eu vos digo que esses campos estão prontos, que essas vidas, essas pessoas no mundo estão prontas para o reino, para o meu evangelho. Elas querem a salvação, elas querem a redenção, elas querem se livrar dos pecados, das culpas e das dores de decisões erradas que elas tomaram até hoje. Elas querem. Mas o que você aprendeu hoje aqui? Que só existe algumas maneiras de fazer isso, e todas elas te levam a uma única pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Só Ele dá jeito para o que não tem. Ele perdoou ela, e perdoou, e deu uma oportunidade a todos nós, dizendo: ó, chegou a hora. Pergunta assim para o teu irmão: que horas são agora? Responde logo para ele e diz assim: é a tua hora. É a tua hora. Essa hora é tua, esse tempo é teu, esse ano é seu. É o ano do evangelho ter a maior relevância nas suas decisões. Esse é o ano, esse é o tempo, é agora. Tome decisões. Olhe para mim. Isso não tem nada a ver com o quanto eu preguei hoje. Escute, o que muda a sua vida não é quanto tempo eu usei para pregar, nem mesmo a revelação do texto. O que muda a sua vida é a decisão que você vai tomar diante do que você ouviu. Não são sermões que mudam a nossa vida, são as decisões que tomamos nos sermões que ouvimos. Eu quero te convidar. Eu vou dar uma oportunidade aqui agora, eu vou entrar nela, porque eu sei que a gente está debaixo de uma nuvem nessa noite. Vou nela, Deus, me considera também. Se compromete comigo também. Ó, tem uma oportunidade aberta aqui agora. Para quem já serve ao Senhor, frequenta a igreja, é um membro, é um pastor, é um pregador, é um servo da casa de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Deus está dizendo: não te excluo dessa mensagem, ela também é para você. Você sabe que existem decisões de fé que você tem que tomar esse ano. A estes, Deus não está chamando para largar o pecado, porque eu considero santos servos de Deus. A estes, Deus está chamando para sair do lugar da mediocridade. Vou falar como Ele está mandando a seus servos, e isso me inclui. Sua geografia não combina mais com aquilo que eu estou te entregando, com a resposta daquilo que você está me entregando. 15 minutos da sua devocional não cabem o peso da revelação que eu quero te mostrar esse ano. Saia da mediocridade do tempo, saia da mediocridade da geografia. Há um convite hoje aqui aos servos de Deus. A mim, eu me sinto atraída por esse convite. Eu sinto Deus dizendo para mim, enquanto eu prego a vocês, a mesma coisa. Decisões mesmo. Tome decisões radicais. Terceira vez, e eu nunca falei isso em nenhum outro lugar. Deus está dizendo: é o tempo. Tem gente querendo descobrir quando é o tempo. Deus está dizendo para vocês: o tempo chegou. É o tempo perfeito para decisões radicais. O portal
das decisões mais assertivas da sua vida foi aberta essa noite. Passe por ele. Agora tem uma outra oportunidade aberta aqui também. A quem? Aos que estão hoje aqui e querem tomar a decisão corajosa que a samaritana tomou. Camila, hoje eu não vou fugir do confronto. Camila, não. Que eu desapareça. Não é comigo que você tem que falar. É Deus. Hoje eu não vou fugir do confronto. Quer saber? Também não vou mais me justificar. Hoje eu vou do jeito que eu estou, como aquela mulher no poço. Eu vou te falar a verdade, por mais feia que ela seja. Hoje eu vou, não importa qual é a gravidade do pecado que tenha me amarrado até aqui. Hoje eu vou entregar essas amarras. Nem que eu vá algemado, eu vou algemado para a tua mão. Eu estou indo. E você vai tomar essa decisão na sua vida. Se você já tomou essa decisão um dia, mas se afastou, eu não vou te chamar para tomar essa decisão de novo, porque o que eu preguei, eu repito, essa decisão basta uma vez. Eu vou te chamar apenas para reconciliação. Camila, já servi, conheço esse Deus, mas me afastei. Eu tenho que ir aí na frente e decidir? Não, você tem que vir aqui na frente reconciliar, porque você já sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Camila, eu venho sempre à igreja, mas eu nunca fui no altar tomar uma decisão. Nunca levantei minha mão. Precisa fazer isso? Precisa. Quem inventou isso? Lagoinha? Não. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe o que ele está dizendo? Se você se expuser por mim, eu vou me expor diante do meu Pai por você. Vou te proteger, vou te blindar. Quando naquele grande dia alguém falar, e esse aí quem é? Eu vou dizer, esse é meu. Esse está comigo. Esse pecador, esse vacilão no livro das obras aqui, ó. Mas tá comigo. Cobre tudo com sangue e deixa entrar. Mas isso é só para quem se expor por ele aqui. Não, Camila, eu vou ficar aqui no meu coração. Ele sabe que você não se expôs. Então ele também não vai se expor por você. Tem que tomar decisão, é coragem, é cara na lata. Lembra a parte que eu falei que antes de ser de Deus tem que ser você? Essa parte é você. Eu oro agora para que o Espírito Santo coopere com o seu entendimento da palavra. Oro para que cadeias que agravavam o seu entendimento e os seus ouvidos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Você é livre para tomar essa decisão por você. Quando eu disser 3, quem está aqui, eu poderia pedir para levantar a mão, porque está muito cheio, mas hoje é confronto. Vai ter que vir aqui no altar. Camila, eu vou ir fazer o quê? Eu vou entender sua chegada aqui como confissão pública de fé. Só isso. Mas se não vier, eu não vou receber como confissão de fé, porque não posso confessar o que não vi. Mas se tiver a coragem dela, a dela. 1, 2, 3. Se você está afastado, está distante, se você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje, tira teu pé do chão e agora vem pro altar. Vem pro altar de Deus agora. Entrega o teu caminho para Ele. Diga para Ele: eu entendi e me decidi. Eu entendi e me decidi. Eu tô decidido. Eu tô decidida. Eu tô decidida. Vem. Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus.
Jesus, nós oramos. Nós oramos agora como igreja e concordamos com essa oração em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Quem está de joelho vai ficando de pé. Isso. Aleluia. Vai ficando de pé. Isso.